Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Hoje aqui nos reunimos pela Comissão de Atividades Literárias da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, o Bunkyo, para comemorar, numa conversa mais informal, os 90 anos do escritor japonês Kenzaburo Oe. Bem, hoje aqui nos reunimos para justamente falar sobre ele, para conseguir tentar entender um pouco melhor a sua obra, ou pelo menos tentar trazer a vocês alguns aspectos básicos, alguns aspectos, alguns aspectos iniciais, alguns aspectos para a gente tentar introduzir esse autor. Esse é um autor que já tem alguma tradução em língua portuguesa, inclusive recentemente foi publicada uma nova obra dele em língua portuguesa, O Menino de Figura Triste pela pela Estação Liberdade. E assim como outras obras desse autor, a gente consegue ver nitidamente um caráter crítico. E é exatamente esse caráter crítico que a gente vai tentar ver aqui hoje. Hoje aqui eu estou com a professora doutora Neide Hisai Nagai, que também é presidente da Comissão de Atividades Literárias do Bunkyo. Também estamos com o Rodrigo Tadeu Araújo Santos, diretamente do Japão, que é mestre em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela Universidade de São Paulo. E também com a Juliana Ferreira Magragoto, que é aluna em Letras Japonês pela Universidade de São Paulo. E essa conversa vai ser mediada por mim, que sou aluno também na Universidade de São Paulo em Letras Japonês. Bem, podemos começar já, não é mesmo, professora Neide? Sim, por favor, né? Vamos sim. Eu agradeço a presença de vocês três, sem as quais seria impossível realizar essa nossa homenagem ao Kenzaburo Oe, e que, na verdade, já foi feita também 2 anos atrás, em 2023, né? Em novembro, mais especificamente, com a presença do Rodrigo, que está aqui conosco hoje, e o editor da Estação Liberdade, né? O Ângelo Bojadsen, com o qual nós compartilhamos alguns momentos de fala sobre esse grande escritor que foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1994. Então, eu acho que a gente tem uma continuidade e, se possível, também teremos outros vídeos por por outras ocasiões, em outros momentos e por outras instituições, na medida do possível. Então, eu volto para você, Luiz. Muito obrigado, Sensei. Bem, a obra desse autor, ele pode ser primeiramente dividida em dois momentos. Num começo, em que ele escrevia seus contos, mas que teve uma mudança drástica, bem, diria como drástica, a partir de 1963, ao nascimento de seu filho Hikari Oe. Mas somente em 1964, com o lançamento de Uma Questão Pessoal, é que Oe realmente mostra uma mudança na sua escrita. Ele passa de uma para uma escrita mais autobiográfica, uma escrita de romances, e com uma questão realmente que retorna, que é a questão do seu filho. Bem, para a gente iniciar nossa conversa, começaremos com a Juliana, e através dessa conversa nós vamos atravessar cronologicamente as obras do autor. Enfim, por favor, Juliana. Olá, eu sou a Juliana e, como o Luiz já disse, eu sou estudante de letras japonês na Universidade de São Paulo e atualmente eu estou produzindo uma iniciação científica sobre Kenzaburo Oi. Os meus objetos de estudo são justamente os contos iniciais do Kenzaburo, que foram produzidos e publicados a partir de 1957. A minha pesquisa, ela tem como objetivo justamente introduzir três contos iniciais do Kenzaburo Oi e trazer de forma mais clara aos interessados do autor um tema unificador ou as características semelhantes entre as suas obras iniciais. Dentro da coletânea de contos do Centro de Estudos Japoneses, chamado Contos de Kenzaburo Oi, há traduções de alguns dos seus contos dos anos de 1957, 1958 e 1960 e um conto de 1969.
como o Luiz ele já disse, o filho do Kenzaburo, o Hikari, ele nasceu em 1963. E isso teve um profundo impacto na sua literatura. Ou ele passou a abordar as histórias, além de conter uma crítica política, mas também aspectos autobiográficos no que diz respeito às experiências do relacionamento entre pai e filho, ou, por exemplo, entre amigos. Isso é uma abordagem diferente dos seus contos iniciais, que contém uma forte crítica política, personagens na posição de não conformismo, que se sentem impotentes e culpados pelas situações em que eles estão. Então, essa questão da não ação ou não reação, né? Essa impotência mesmo. A guerra, ela também é muito referenciada nesses contos iniciais. E geralmente há essa presença dos militares, contextualizando um período retratado, que retrata a Segunda Guerra Mundial ou a ocupação militar estadunidense, né, no pós-1945. Então, os personagens, eles acabam passando por arrependimentos, culpa, vergonha, humilhação, é, até mesmo passando por experiências em que eles se distanciam da sua própria identidade, por exemplo. Tem elementos grotescos, como mortos ou cenas de violência, então há essa questão da tensão, principalmente do corpo físico, né, em relação ao corpo físico e o aspecto sexual, por exemplo, que eu pude perceber nessa minha pesquisa desses contos iniciais, que eu estou pesquisando, são três, que estão nessa coletânea de contos do Kenzaburo Oe, né? Animal de Cria, O Homem Carneiro e Súbita Mudez. Agora eu vou passar a minha fala para o Rodrigo, certo? Que vai falar um pouco sobre os ensaios nesse segundo momento do Oe, né? Obrigado, Juliana. Queria agradecer também a iniciativa, não sei se foi da professora Neide especificamente ou foi do grupo como um todo, né? Aproveitar os 90 anos do OE. A gente acho que não foi mencionado ainda, né? Que ele acabou falecendo em 2023, né? Então o nosso evento de 2023 foi em homenagem a ele após o seu falecimento. E com o seu falecimento, muita coisa que já tinha sido publicada dele antes foi reeditada aqui no Japão. E apareceram novas pesquisas sobre ele, foi bastante noticiado e bastante comentado nas revistas literárias aqui no Japão sobre a figura do Oe, ou pessoas que foram influenciadas por ele, ou temas que continuam atuais, ainda agora no século XXI. E, bem, eu pensei em falar um pouco sobre os ensaios, né, esses que estão no slide agora. Mas antes eu vou só mencionar que saiu no ano passado, em dezembro, um livrinho aqui sobre o que é um literato, né, que são conversas envolvendo o Kenzaburo Oe, o Kobo Abe e o Yukio Mishima. Todas elas aconteceram nos anos 50, nos anos 60. O Mishima faleceu em 70 e nos anos 90 o Oe e o Abe se reencontraram de novo para uma última conversa, né? O Abe faleceu em 93 e agora o Oe em 2023. E nessa conversa tem umas partes interessantes que porque em 58, né, quando tem a primeira conversa com esses dois escritores já veteranos dele, o Kenzaburo Oe tinha apenas 23 anos, né? Ele era muito jovem. E só que ao mesmo tempo ele era muito assíduo como leitor, né? Muito perspicaz como leitor. E ele era bem capaz de manter uma conversa com esses escritores que eram 10 anos mais velhos que ele, né? O Mishima e o Abe. E numa dessas conversas ele fala sobre justamente a dificuldade de deixar de ser um escritor de contos, porque ele teve bastante sucesso com os contos e com obras de tamanho até médio, né, que é por exemplo, o Animal de Cria, né, que a Juliana mencionou. E para escrever romance exige um diferente approach, né, uma aproximação diferente para o texto ou para a forma de escrever, que às vezes não é só um momento interessante do conto, ou uma coisa, um flash ali que vai resolver, precisa ter uma obra de mais fôlego, né? E, de certa forma, uma questão pessoal, né, que saiu em 64, depois do nascimento do filho,
meio que deu uma mudança um pouco, né, deu um caminho, de certa forma, para ele escrever obras mais longas. Ele já tinha escrito várias antes disso, né? O primeiro romance dele saiu também em 58, na verdade, esse Arrancar os Brotos e Atirar nos Filhotes. É uma obra bastante próxima do Animal de Cria, na linguagem e na temática de uma vila isolada durante a guerra. Mas os contos primeiros, os romances primeiros dele, parece que são obras sem essa mesma confiança que ele ia ter no romance depois, né? Então, no fim da década de 60 e a partir da década de 70 até os anos 80, ele praticamente só escreveu romances, obras mais longas mesmo. E, bom, ao mesmo tempo ele escreveu sempre ensaios, né, do início de sua carreira. E no fim dos anos 70, a editora Iwanami publicou essa coleção que aparece no slide aí, os ensaios sobre a contemporaneidade, né? São 10 volumes de ensaios, que já tinham sido publicados antes por ele, desde os anos 50 até o presente, né? Algumas são palestras também, tem textos de diferentes teores, diferentes tamanhos, né? Todos eles publicados antes, mas reunidos para essa coleção e com um pós-fácil que o Oe escreveu na época, nos anos 70, sobre esses ensaios, né? Então, eu queria mencionar que eu não li todos eles ainda, tô bem longe disso, que é muita coisa. Eu tenho aqui só o volume 9, né? E o volume 9 em si já tem 300 páginas, né? São 10 volumes, com provavelmente umas 300 páginas cada um, é muita coisa. Em alguns deles estão incluídos, né, obras que foram publicadas antes como livro, né? Então eu vou falar um pouco sobre cada um dos volumes pelo título só e só para comentar em geral, né? Então, o primeiro volume dessa coleção chama Ponto de Partida, são praticamente os primeiros ensaios do Oe, então é bem ele comentando esse fim dos anos 50, começo dos anos 60, sobre questões de protestos estudantis ou protestos contra as bases militares americanas, ou sobre a situação de ser um escritor naquele momento, né? O segundo volume chama O Flash de Hiroshima, ou O Brilho de Hiroshima, né? Então, ao mesmo tempo que o filho dele nasceu, na mesma época que o Hikari nasceu, o Oe foi para Hiroshima para uma das conferências dos movimentos contra a bomba atômica, e ele conheceu de perto pessoas que trabalharam com as vítimas das bombas de Hiroshima, e mais especificamente Hiroshima, no caso, né, mas sempre pensando no contexto também de Nagasaki e junto. E ele escreveu nessa mesma época, né, paralelo com uma questão pessoal, ele escreve um livro chamado Notas de Hiroshima, que está incluído por inteiro nessa coletânea de ensaios dele. O terceiro volume chama Imaginação e Situação, então a situação, no caso, é uma coisa que ele vai descrever, vai tentar entender, né, nos ensaios e usando a imaginação como a arma do escritor, né. Então o Oe foi sempre um teórico da ideia de imaginação também, o que é um ponto bastante interessante de ler sobre, porque ele menciona isso tanto em romances quanto nos próprios, claro, nos ensaios, nas palestras, né, o que é a imaginação, como a imaginação funciona e como que um escritor vai tratar ali a realidade com a imaginação. O quarto volume chama A Experiência de Okinawa. Então, também no fim da década de 60, né, Okinawa continuava sobre o governo americano, desde 45, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E no fim da década de 60 começavam as discussões sobre a possibilidade de devolver Okinawa para a jurisdição japonesa, né? E o Oe foi lá se envolver com movimentos relacionados com isso. E ele escreveu vários ensaios e uma série também chamada Notas de Okinawa, que está incluída também nessa coleção. O quinto volume chama O Ato de Leitura, ou Os Atos de Leitura, né? Porque o Oe também é um leitor múltiplo em certo sentido, e ele sempre escreveu muito sobre as leituras que ele fazia, sobre as pessoas que o influenciaram. E o que liga com o sexto volume, que chama Os Literatos do Pós-Guerra. Então tem um volume inteiro que ele escreve sobre vários escritores importantes da literatura do pós-guerra japonês, né? Como Hiroshi Noma, ou o Taijun Takeda. São vários nomes, né? Acho que, se não me engano, são 10 capítulos num dos livros que está incluído aí, cada um sobre um autor diferente. E meio que ele tenta pensar esses escritores do pós-guerra, né? Especificamente dos escritores que já estavam escrevendo nos anos 40 e 50, como pessoas ainda contemporâneas, ainda relevantes nos anos 70, né? Durante a Guerra Fria e a situação que ia mudando nos anos 70, né? De abertura dessa situação.
O sétimo volume chama O Ato de Escrita, então é mais o Oe como um escritor meio que pensando sobre a escrita, né? Sobre o trabalho de ser escritor, mais especificamente sobre o que é escrever. Então, na mesma época que ele estava, no fim dos anos 70, ele estava escrevendo sobre uma teoria do romance que é própria dele, né? Ele pega muitas influências contemporâneas do estruturalismo francês, e, por exemplo, pessoas como Mikhail Bakhtin, né, o teórico russo, ele também vai incorporar nos anos 70. É bastante interessante esse aspecto dele como um teórico da literatura também. O oitavo volume chama Os Literatos do Futuro, então é meio que o Oi pensando o que é a literatura daqui para frente, né? Como é que a gente vai pensar a literatura numa era nuclear e o que um escritor pode fazer nesse momento, né? O nono volume, que na verdade é o único que eu tenho aqui comigo, que chama A Linguagem e a Situação. Então são palestras, acho que não muitos, né, são três obras praticamente reunidas nesse volume. E, bom, também tem a ver com o que eu falei antes da imaginação e a situação, então é a linguagem, as palavras, como tratar da situação do mundo por meio da linguagem. E o décimo volume, né, o último dessa coleção, chama Para os Jovens, então é meio que um volume dedicado pensando em leitores jovens ou também nos leitores futuros, né, os leitores por vir. Então, de certa forma, acho que esses temas, eu mencionei todos eles meio que não tão detalhadamente quanto daria para falar, porque dá para falar muito, né? Mas acho que dá para dar uma ideia bem geral assim sobre os interesses grandes do Oe como ensaísta, né? E queria mencionar também que não tem nada disso traduzido em português que eu saiba, né? Acho que há referências por aí, talvez algum ensaio específico ou outro, mas como nenhum desses livros, nenhuma desses trabalhos foi publicado em português. Mesmo em inglês tem umas poucas coisas, né? As Notas de Hiroshima tem uma tradução para o inglês e tem algum outro ensaio desses que aparece em inglês também, mas a maior parte está tudo só em japonês mesmo. E, enfim, né? É um mundo inteiro ainda a ser explorado sobre a obra dele. E isso é só uma coletânea, né? Uma seleção de ensaios. Então ele já tinha escrito outros ensaios que não entraram nesses volumes. E ele continuou publicando depois, né? Mais ensaios. Ele continuou se envolvendo com movimentos, né? Então, antes de encerrar essa minha parte aqui, eu queria também mencionar um outro livro que ele publicou logo em seguida dessa série, que eu tenho aqui também. Esse aqui não foi reeditado desde então é meio que só dá para achar em sebo hoje em dia. Né? O título eu traduziria algo como A Labareda Nuclear e a Voz do Homem, ou a Voz do Ser Humano. Então é uma série de palestras que o Oe deu em 1981, e ele fala muito sobre o perigo, né, a situação nuclear que parecia se acirrar naquela época, né, em 1981, com, sei lá, políticos japoneses também tentando aceitar que fossem trazidas armas nucleares americanas para o território japonês, o que era algo bem contra os movimentos pela paz no Japão, né? E a, a atmosfera desse livro, né, dessas palestras é bem negativa, né, bem pessimista, e ele fala sobre o problema do pessimismo também. E eu queria destacar esse livro especificamente porque ele fala muito como antídoto para o pessimismo, ou para alguma coisa que deu uma visão mais positiva para ele naquele momento, é a inspiração que ele sentia pelo movimento, né, do chamado Hidankyo, né, uma associação chamada a Confederação Japonesa de Organizações de Vítimas de Bombas Atômicas e de Hidrogênio, né, que é um grupo que já estava desde praticamente o pós-guerra se mobilizando para exigir compensação pelos danos sofridos por conta das bombas, e exigir isso não só do governo americano que lançou as bombas, mas também que o próprio Estado japonês reconhecesse a responsabilidade pela guerra, né? E também exigir, a partir disso, que que as armas nucleares fossem proibidas e diminuídas no mundo inteiro, né? Então, essa instituição que o Oe via como uma inspiração nos anos 80 e 81, ganhou no ano passado o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, é por isso que eu queria mencionar que, enfim, são pontos ainda relevantes, né? Apesar de a situação nuclear não ser mais a mesma coisa que era daquele momento, a gente está num momento também de catástrofes e de problemas ambientais, de problemas também, novas guerras aparecendo, então é sempre uma relevância, eu diria, da obra do Oe, para a gente voltar atrás e reler e pensar em como lidar com esse pessimismo também, e com a época.
Acho que eu vou parar por aqui, que senão eu continuo falando por muito tempo. E passar agora, acho que é para a professora Neide continuar. Obrigado. Muito interessante essa sua exposição, viu, Rodrigo? Eu acho que você traz, com essa coletânea que está sendo, né, lançada logo depois da morte do Owen, e que traz temas que lhe são muito caros e que eu acho que ele veio pensando, desde muito tempo, né? Como um homem que viveu os terrores da guerra, sobreviveu a ela e teve que enfrentá-la, né, no seu cotidiano, com tantas tragédias, não só familiares, mas também no mundo político japonês. Eu diria que uma delas, talvez o Rodrigo queira comentar depois também, seria o Tratado, né, de Segurança que o Japão firma com os Estados Unidos e que é uma das pedras no sapato do Oi para o resto da vida, né? Fora isso também, depois de ganhar o prêmio Nobel, o Oe tinha resolvido parar de escrever, mas isso não durou muito tempo, né? E aí ele teve que retomar, né? Então, essas últimas obras que saíram agora, que começa com a substituição, as regras do Tagamé, né? Essa obra do Menino da Figura Triste, eu acho que não sei se é esse nome certinho, e o Adeus, Meu Livro, que saíram, né, nos últimos anos, ou melhor, do ano passado para cá, elas são uma retomada do trabalho do Oe, né? Então, acho que foi uma boa opção para trazer para o público esses livros, só que, na realidade, nós temos, né, desde o que a Juliana nos apresentou, muitos aspectos que o Oe vai trabalhar. E, na verdade, eu acho que, depois dessa fase de contos, o O escreveu romances, e romances de grandes envergaduras, né, com características bastante fortes que já existiam desde o início, que a Juliana mencionou, o Rodrigo aqui reiterou e explorou um pouquinho mais, né? E eu diria que todas elas contestam, são extremamente contestadoras, mas seria sempre no sentido de buscar aquilo, como uma pessoa que ele foi um homem de família, né? Pessoa pública, cidadão do Japão e do mundo, com todas essas preocupações, e que foi uma pessoa extremamente favorecida, talvez até pela própria natureza do Oi, em se relacionar bem com ilustres personalidades, grandes nomes mundiais, e de quem ele absorveu, né? Acho que de todos eles, ele absorveu tudo que podia. E, claro, como um bom leitor, ele leu, acho que, não sei se leu toda a literatura mundial, mas, de fato, ele é um homem enciclopédico, né? Então, além de, claro, né, ter feito muitos outros empreendimentos, né? Foi um leitor incansável e atento. O Rodrigo falou sobre essa coletânea em 10 volumes, e claro que tem uma imensa quantidade de obras, de assuntos tratados. E eu escolhi para falar hoje, muito brevemente também, né, de uma obra que não está traduzida e que se chama Teigishu. Eu dei o nome provisório de definições, porque, de fato, são textos curtos, né, de no máximo 2, 3 páginas, mas são 34 ensaios críticos que eu enxergo também como crônicas, pois elas foram publicadas mensalmente, né, uma vez por mês, entre 2006 a 2012, no jornal Asahi Shimbun, lá do Japão, no matinal. Então, ele traz uma série de definições pessoais, né, prévias, e tratando de muitos assuntos, né, que ele vai relembrando desde a época em que ele era um estudante do ginásio, por volta de 11, 12 anos, e a partir daí, né, falando inclusive de obras literárias clássicas, dos clássicos universais, né, dos grandes influenciadores que ele teve na sua vida. E eu diria que esses ensaios todos, é, embora curtos, eles trazem algumas dificuldades de leitura, porque por ter essa natureza de crônica, há uma necessidade, né? Eu acho que de conhecer a história, a situação do Japão e também acompanhar um pouco dos trabalhos e do pensamento do Oi. Então, eu diria que
ele traz muitos aspectos que valem a pena de serem lidos, mas eu selecionei só alguns para contar um pouquinho para vocês, né, do que seria esse conteúdo. Então, eu acho que essas crônicas ou esses ensaios, eles se dividem basicamente em três preocupações maiores, né? Uma que é a do seu filho, que já foi mencionada, então isso sempre é retomado, mas no ensaio que ele traz aqui, ele fala especificamente sobre a gentileza que ele sentiu de uma mulher que o socorre no momento em que o Oi está fazendo caminhadas com o filho e o Hikari leva um tombo, né? Então, ele acha que todas as pessoas são muito propensas a ser curiosas, mas curiosas pela infelicidade das pessoas, e poucas são aquelas que se propõem a ajudar nesse momento de infelicidade, né? Não vou contar os detalhes, né? Espero que alguém resolva traduzir esses ensaios, que eu acho que são muito importantes, né? Agora, a outra questão, o Rodrigo também mencionou, agir também de certa maneira, que é o problema, assim, da energia nuclear, né? E o que decorre de toda essa atividade que é tão necessária para os tempos modernos e que, do meu ponto de vista, é muito importante porque o Brasil também, apesar de ter fontes de energia inesgotáveis, eu diria, seguras, como assim quis, né? O Kenzaburo Oe, nós temos aí Angra, né? As nossas Angras, acho que já funcionando parcialmente e a serem, né, ativadas. Então, é uma grande preocupação que existia e que também aumentou depois do desastre nuclear que aconteceu na província de Fukushima e cujos resquícios restam até hoje, né? Então, essa questão também do armamento, a preservação da ecologia, mas, sobretudo, eu acho que nesses ensaios todos, o que ele ressalta é sempre a valorização da vida e a preocupação em deixar um mundo habitável para as futuras gerações, né? Então, quando a gente fala assim, nós sabemos, eu acho que todos que estão nos ouvindo, conseguem vislumbrar quais são as principais medidas que nós precisamos tomar e que são urgentes para que o planeta sobreviva e que as nossas futuras gerações estejam aqui vivendo e construindo um mundo do qual todo mundo está em busca e não sabe exatamente como será, né? Eu acho que ele acreditava que não existe vida fora da Terra, que a gente tem que cuidar daqui, sim, né? Então, eu acho que esses são os grandes recados que ele deixa. E eu diria que o desejo do Owen, né, é uma questão ligada muito à ética, né? Por isso que, nesse sentido, o meio ambiente, a sociedade, a economia, precisaria, sim, né, é, de um foco dos movimentos populares para que essa ética seja direcionada para a vida humana. Bom, também paro por aqui, senão não paro de falar, né? E retorno para o Luiz para que a gente possa, né, conversar um pouquinho mais, talvez, sobre alguns aspectos. Ok, Sensei, muito obrigado pela fala, agradeço a todos. É, bem, primeiramente, para a gente tentar aqui entender, eu queria retomar uma questão que foi trazida já pela Juliana, mas também desenvolvida pelo Rodrigo, a questão do pessimismo, a questão desse retrato que o Oe acaba fazendo, não acaba fazendo, mas que ele faz retratando um momento tão devastador, momentos tão grotescos, e que como que essa perspectiva pessimista se relaciona com a imaginação, que foi uma questão que o Rodrigo trouxe. Porque é engraçado pensar também em um outro conto que o Oe escreve, e eu não lembro exatamente como traduziria, mas seria Uma Semana com um Senhor, em que é um conto em que tem esse senhor que está hospitalizado e tem três alunos que vão fazer uma visitação paga a esse senhor que está isolado.
E nesse conto é desenvolvido de tal forma uma crítica à forma como os jovens perdem a forma de pensar, a forma de imaginar um futuro, até uma utopia. Eu queria saber quais que seria, na percepção de vocês, essa relação, então, que o Oe tenta estabelecer entre uma imaginação de um futuro melhor, imaginação de um futuro em que a gente tem essa realmente concretização da valorização da vida, em contraste a esse pessimismo, que impede, torna a gente impotente de realmente se mover e fazer com que isso aconteça. O que vocês acham sobre isso? Bom, eu vou pensar assim um pouco, de novo a partir do livro que eu mencionei, né, o laranja aqui da labareda nuclear, que ele fala muito especificamente disso, né, mas ele fala de formas distintas de como a imaginação vai mexer com o pessimismo, né. Então, por um lado, ele fala que é preciso ter imaginação primeiro para reconhecer a situação, e a partir disso a gente seria pessimista, né, porque se a gente não, uma das críticas que ele vai fazer é que a maior parte do público que vai cair nas notícias e nas conversas ideológicas do governo, né, por exemplo, de que seria bom o Japão ter armas nucleares próprias, não imagina a possibilidade de de o Japão ser atacado justamente por ter as armas nucleares próprias. Então, se os jovens desenvolverem a imaginação, ou não só os jovens, né, mas as pessoas desenvolverem a imaginação para pensar nas consequências possíveis de o que aconteceria se a gente tivesse armas nucleares, por exemplo, né, aí eles não conseguiriam ser tão otimistas assim com essa perspectiva, né. Então, primeiro, a imaginação como uma forma de lidar com a situação, né? Reconhecer a situação e pensar nela. Mas, de outro lado, ele se inspira muito, né, no professor dele da Universidade de Tóquio, né, que foi o Kazuo Watanabe. Talvez ele seja essa inspiração desse professor idoso, desse velho senhor que você mencionou agora, né, no conto. Que o Kazuo Watanabe também, nos anos 40, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele percebia que muita coisa, mesmo com o fim da guerra, mesmo com o arrependimento da nação, supostamente muita coisa parecia não ter mudado no, no modo de pensar dos japoneses na época, né? Então agora a gente está numa democracia supostamente, mas ainda assim tem muita coisa que persiste da situação da guerra, né? Do modo de pensar. E acho que o caso Watanabe também lidou por muito tempo com o problema do pessimismo. Eu li recentemente também uma série de ensaios do Kazuo Watanabe que foi editada pelo Oe também, por um outro ex-aluno, né? E ele fala muito sobre a necessidade de tolerância, sobre... ele tenta meio que reavivar o humanismo, né? Então o Kazuo Watanabe foi pesquisador do humanismo francês do século XVI, e ele meio que, ao mesmo tempo que ele lia esses livros franceses muito antigos, ele estava pensando na situação presente do Japão, dos anos 40, 50 em diante, né? O Kazuo Watanabe faleceu em 75, se não me engano, então também vai fazer 50 anos agora, né? E, enfim, acho que esse lado do humanismo de ser tolerante com o outro, de aprender a ouvir e de meio que reconhecer a situação para se expressar, eu acho que tem a ver também um pouco com essa. Acho que foi herdado um tanto pelo Oe como um leitor e discípulo do Watanabe, né? Mas eu não sei se eu conseguiria responder mais a fundo a pergunta do que isso. Não sei se a professora Neide tem alguma sugestão a partir do livro de definições, por exemplo. A gente podia ouvir a Gi. A pergunta acho que foi mais para eles, né? Eu não sei se eu tenho muito a complementar, não, Gi. Vamos ver o que você consegue falar aí um pouquinho para gente. É, essa questão de como lidar com o pessimismo me lembrou também, e essa ideia da imaginação me lembrou essa questão do mito, né? Presente, né? Influência para o Kenzaburo. E também no conto, por exemplo, de Animal de Cria, né? O Chico, em que a gente vê esse contraste da imaginação ou desse caminho lúdico, inocente, né? Infantil e essa transição para um novo olhar, uma perspectiva para a realidade cruel da guerra. Ao mesmo tempo, também, que o Rodrigo disse da questão do humanismo,
O Sartre, o Kenzaburo, ele também pega algumas referências do Sartre com o existencialismo, e eu estava dando uma pesquisada sobre, e eu acho que também vem muito esse peso é, da consciência do ser é, em relação às suas ações e responsabilidade da sua liberdade, né, das suas ações. Então, é isso que eu pensei um pouco, é, essa questão do mito, de essa imagem lúdica, e, como o Rodrigo já disse, de uma forma de lidar com isso. Mas também a gente vê nos contos muita, por exemplo, até mesmo no Animal de Cria, essa falta de empatia com o outro, o que aí, por isso que eu ligo com o existencialismo, é, justamente por essa falta de empatia, essa se encarar o outro também como um ser humano que também tem liberdade e que acaba nessa situação de pessimismo, por exemplo, né? Aí eu pensei mais ou menos nisso. Eu acho que apesar do pessimismo, a busca por soluções também, ela é muito grande no caso do outro, né? E a capacidade de imaginação, eu acho que flui justamente nesse sentido, na elaboração dos seus romances, porque ele começa a trabalhar um aspecto e ele é retomado por outra perspectiva e continua sempre abordando aquilo que é essencial, aquilo que é principal, E né? que Como se seria fosse, algo além de um escape, mas também uma procura de sim, solução mesmo, né? é, é uma atualização realmente de que o problema persiste, né? E que ele, enquanto escritor, autor, ele também precisa continuar escrevendo a respeito. A solução não foi dada, né? Então, essa busca contínua é, é feita de maneiras muito inusitadas, eu acho, né? Ele trabalha com questões de ficção científica, trabalha com mito, como você também falou, né, Gi? E tem também os aspectos pedagógicos, que eu acho que é uma grande preocupação também do Oe, quando ele escreve voltado mais para as crianças também, para os jovens, e que tem, né, e que essa coletânea aqui de definições também os contempla, né? Então, eu acho que a preocupação do OE realmente é com toda a vida do ser humano, principalmente essa questão pedagógica, ela não fica de lado. Então, realmente, é enxergar melhor o que nos cerca, né? Para, com essa capacidade de imaginação, poder transmitir aquilo que ele deseja para o seu público, né? Nesse aspecto, eu acho que eu queria lembrar que ele menciona o Milan Kundera, é, dizendo que leu que ele havia afirmado que uma obra, né, uma obra artística ou literária, por exemplo, é o resultado de um longo trabalho baseado num projeto estético que cada um possui, né? E o Oe, quando ele fala sobre o que é uma obra literária, ele fala que, e também quando ele faz reflexões, né, sobre o que um escritor ou um romancista pode fazer agora, ele diz que uma obra é aquela que o próprio escritor reconhece no momento em que faz o balanço da sua vida, né? Então, todos os romancistas devem pregar a moralidade do que é essencial para si e para os outros, né? Essa preocupação, então, com o eu e o outro, e eliminando tudo que é secundário, mesmo que tenha que se começar pelo que está mais à mão, mais próximo, né? Então, eu acho que essa questão da moral, da ética, que eu já mencionei também, no caso dos japoneses, seria para ele o empenho para fazer com que as próximas gerações possam sobreviver, né? Agora, o que é necessário para tudo isso? Muita coisa, né? E são sobre exatamente essas tantas coisas que ele escreve sem parar, né? Retomando vários assuntos em vários momentos.
Perfeito. Só que eu tenho uma questão ainda quanto à recepção do Oe no Japão. Porque se por um lado ele traz todas essas questões que embarcam a ética, que embarcam então uma crítica ou uma, não sugestão, mas uma solicitação de uma forma melhor que as pessoas podem lidar, como as pessoas podem seguir suas vidas, uma forma de tentar realmente propor uma mudança. Se tem isso por um lado, por outro, ele tem uma recepção um tanto quanto negativa, pelo seu caráter polêmico, digamos assim. Ao fazer um tratamento sobre o grotesco, fazer um tratamento sobre a guerra, fazer uma crítica sobre o governo japonês, é notável que o Oe recebeu um certo, bem, não um certo, mas definitivamente é, uma represália por isso. Eu queria então saber de vocês como então se coloca essa relação entre o Oe enquanto uma personagem que realmente está trazendo um ativismo, mas que no contexto sociopolítico japonês ele não é tão valorizado. Bom, eu posso tentar falar alguma coisa sobre isso, mas eu não sei até que ponto eu poderia realmente analisar como um todo, né? Porque eu sei que até a virada para os anos 70, né, o Japão ainda era muito mais politizado, né? O povo japonês em geral. Acho que existia muito mais abertura para discutir política e muito mais oposição, muito mais esforço nesse movimento, né? O próprio movimento estudantil era muito mais forte até o começo dos anos 70, né? E eu li em algum lugar, né, que um dos livros, né, do Oe, o futebol em 1860, né, chama uma coisa do tipo, não, foi traduzido como O Grito Silencioso, né, uma tradução indireta. Eu li em algum lugar que no fim dos anos 60 todo estudante meio que andava com esse livro na mão, assim. Foi um livro que questiona muito o problema da relação do Japão com os Estados Unidos como governo, né, em questão do Tratado de Defesa e dos protestos que os estudantes fizeram contra o Tratado de Defesa do Tratado de Segurança, né, no começo dos anos 60. Então, em 67, ele publica esse romance e ele foi muito bem recebido, assim. Obviamente teve críticas, especialmente das pessoas mais conservadoras ou mais ligadas ao governo, mas ele é um grande marco, assim, desse momento. Talvez, provavelmente, para mim, eu acho que é o ápice, assim, da literatura japonesa naquele momento, porque se você quiser pensar a situação do Japão em meados dos anos 60. E, só que nos anos 70, e até agora, praticamente, o público japonês mudou bastante, né, nesse lado de aceitar ler coisas políticas ou de pensar em coisas políticas ou entender mesmo essa literatura como provocação, né, que foi o que o Oe fez desde o começo da carreira. Né. Então, mesmo lendo, né, os contos que a Juliana está tratando, por exemplo, a linguagem é muito vívida, grotesca, né? É uma linguagem meio pegajosa até desses contos, especialmente os que se passam na floresta, né? Então, não são contos necessariamente agradáveis de se ler, né? Não é aquele conto que você lê com um ânimo feliz, assim, mas quando você termina de ler, você sente eu sinto que alguma coisa mudou, pelo menos no jeito de pensar, ou na minha forma de lidar com o assunto que foi tratado, por exemplo, ou comigo mesmo, né? Então, eu acho que quem se deixa pegar muito pela linguagem do Oe, sem entender que é intencional, que ele quer provocar, que ele quer causar esse tipo de reação, esse tipo de leitor vai acabar lendo negativamente, né, a obra do Oe. Especialmente até os anos 70, por aí. Eram mais provocativos, a escrita é difícil, né, não é muito linear o jeito que ele narra as coisas. Então exige um grande esforço da parte do leitor para acompanhar o livro, né? Mas, assim, pelo menos pensando no leitor médio, a recepção ainda pode ser mais negativa hoje em dia, né? Mas vendo as homenagens que foram feitas a ele depois que ele faleceu, assim, especialmente no mundo literário ainda vivo, né? Foram bem positivas, né? Saíram várias pesquisas sobre ele, pesquisas relacionando sobre a ideia de trauma, a literatura de trauma, por exemplo. Fora isso, né, acho que o próprio Oe meio que teve uma ligação junto com os escritores novos, né, que ele criou um prêmio literário próprio, né, o prêmio Kenzaburo Oe, que durou apenas 8 anos, eu acho,
mas ele mesmo escolhia todas as obras que foram inscritas, selecionava, e além do prêmio, quando ele premiava a obra, ele conversava com o autor da obra e ainda recomendava a obra para tradução para inglês e francês, se não me engano. Então ele foi muito, quer dizer, mesmo para esses leitores de uma nova geração, acho que ele está tendo uma recepção positiva, assim, mas é mais essa literatura, digamos, séria, a literatura mais pesada mesmo. Então, por exemplo, a Risa Wataya, por exemplo, uma escritora contemporânea que foi uma das receptoras do prêmio, ela escreveu, né, acho que saiu no começo desse ano, estava fazendo, acho que 100 anos do período Showa também, né, e saiu para acho que é a Bungei Shunju, uma dessas revistas mensais, saiu um especial de 100 anos de Showa, falando de 100 pessoas importantes de Showa, e tem um artigo específico sobre o Kenzaburo Oe, escrito por essa Risa Wataya, que é uma escritora que estreou no começo dos anos 2000, né? Ela é bem jovem ainda. Então, acho que está tendo, pelo menos da parte desse mundo literário mais ligado com a literatura cabeça, digamos assim, né? Aí eu não sei se a Juliana tem outras impressões, ou a professora Neide. O Rodrigo estava falando desse livro aqui, eu acho que não sei se está espelhado, né? Mas são as 100 personalidades dos 100 anos da Era Show, né? Quer dizer, e realmente tem muito conteúdo aqui. Esse livro, inclusive, né, é da biblioteca do Bunkyo. Então, as pessoas interessadas podem emprestar lá. Eu trouxe, por um acaso, porque a gente ia ter essa conversa, né? Então, eu achei interessante também ter alguns livros aqui para mostrar, mas o nosso tempo é efetivamente curto, né? Eu acho que um dos aspectos que vale ainda a pena mencionar é que não só a ocupação americana, né, que é decorrente, obviamente, da perda na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, existe também uma contestação muito forte do Kenzaburo em relação à família imperial, né? Então, os assuntos dele sempre giram em torno dessa temática também. E, nesse sentido, a gente tem o nosso brilhante escritor Yukio Mishima, né? E, apesar de ter sido contemporâneo ao Oe, teve muitas divergências, né? Eles tiveram muitas divergências. Não sei se o Mishima em relação ao Oe, mas o Oe em relação ao Mishima, certamente sim, né? E eu trabalhei justamente com uma obra que se chama O Dia em que Vós, né? E esse vós seria o imperador, a minha interpretação, enxugareis as minhas lágrimas, né? E esse livro foi escrito justamente quando o Mishima comete o harakiri, né, o suicídio, depois daquela tentativa do que todo mundo chama de um golpe de Estado, né? Porque efetivamente ele era um defensor da família imperial, né? Na minha visão. Mas eu acho que não tinha muitas condições de se continuar com essa visão, né? Mas o Oe fez muitas críticas, vários estudiosos japoneses também têm uma visão não muito favorável ao Mishima, né? Agora, em relação à recepção do Oe, eu acredito que sim, né? Como o Rodrigo está lá vivendo no Japão nesse momento, né? Ele inclusive viveu exatamente o momento da morte do Kenzaburo Oe, né? O posterior, imediatamente posterior. Eu diria que o Kenzaburo Oe escreveu no finalzinho da década de 70, né? Mais especificamente em 1979, uma obra que todos julgavam, e ele próprio, que seria a obra máxima do Oe, né? Doji Daigamo ou Jogos Contemporâneos, né? Ele gosta muito dessa coisa de contemporaneidade, de contemporâneo, mas na verdade esse livro não foi bem aceito, não foi bem lido, e o Oe, a partir de então, fez várias reflexões a esse respeito, né? De uma escrita prolixa que ele tinha, de uma escrita complexa também, e a partir dessa obra ele muda um pouquinho a forma narrativa, né? Eu não vou comentar aqui, porque acaba ficando muito longa, mas ele muda um pouquinho daquele jeito de ele abordar o leitor, né?
E uma das técnicas que eu achei fantástica é que ele introduz de imediato o leitor para dentro da obra, né? Inclusive perguntando para ele, né? Olha, eu vou falar sobre essa narrativa e você vai ouvir, né? Aceitando tudo que eu disser, sem retrucar, né? E é preciso dar uma resposta. Se o leitor vai continuar, né? E o leitor, na verdade, é sobreposto à personagem que está ouvindo a história da avó, né? Então, são táticas que eu acho que ele foi mudando com o passar do tempo e que no comentário sobre essa obra, hum, Jogos Contemporâneos, eu vi que vários críticos literários ou mesmo autores, escritores que também escrevem, fazem os seus comentários, falam dos novos leitores de Oe, né? Porque se pressupõe, como ele tem uma carreira longa, de que tenham surgido jovens que queiram ler Oe, mas que pela grande quantidade de obras que ele escreveu, talvez não tenham conseguido ler, né? Desde essas obras que a Juliana está trabalhando até o momento em que eles vivem, né? Talvez, no caso da Juliana, ela poderia começar pelas obras mais recentes, né? E então, a todo momento me incomodou muito. Os novos jovens leitores de Kenzaburo Oe, né, não entenderiam isso, isso e aquilo. Isso é um comentário recorrente dos críticos. Então, eu acho que ainda existem muitos desafios para se ler, mas eu fico muito feliz, né, que muitas obras estejam saindo sobre o Kenzaburo Oe, que merece, eu acho que, mais leitores do que ele tem agora no Brasil, né? Juliana, você tem algum apontamento sobre essa questão? Ah, não, eu só quero falar que eu concordo com os dois. E ainda pensando nessa questão de como, por exemplo, ele recebeu o Nobel, né, de literatura, então pensando nessa recepção assim, mundial, né, além do Japão. E eu concordo com o Rodrigo nessa questão de que foi positiva essa ideia desse nicho de literatura mais séria, com assuntos mais pesados, por exemplo, com esses contos iniciais que são assuntos bem delicados, né? E o estilo de escrita também é bem provocador. Isso aí. Bem, a gente já se aproxima de uma hora de gravação. Eu não sei se há alguns outros pontos. Bem, com certeza há, porque se formos para ficar aqui conversando, acho que conseguimos ficar horas intermináveis. Mas eu gostaria de saber de alguma questão que vocês ainda gostariam de trazer nesse momento final, para trazer mais algumas coisas, algumas outras obras, definidoras desse autor. Pode ser começando com você, Sensei. Bom, o que eu acho é que recomendaria, né, como eu sempre tenho feito, a, a leitura do Oe pelas obras iniciais, né, que foram comentadas pela Juliana, e que nós temos algumas traduções, né, acho que são 7 contos, e depois, provavelmente, as obras que foram saindo, mas sempre atentando para a ordem cronológica delas, né, de publicação no Japão, e não as que saíram aqui no Brasil. Porque acho que a primeira foi O Grito Silencioso, né, que o Rodrigo mencionou, que é uma tradução totalmente diferente, né, porque é o primeiro ano da era Mahen, futebol, né, desse ano, e que traz aspectos já muito polêmicos nessa obra também, de 80 e acho que traduzido em 80, na década de 80, né? Eu tenho aqui os dados, mas não consigo me lembrar. Mas eu acho que, da minha parte, eu faria o convite, porque nós ficamos de fazer uma outra homenagem, né? Não sei se com esse grupo ou com outras pessoas, no dia 13 de março,
também numa aula que será gravada na Universidade de São Paulo, numa aula de literatura. Então, nós teremos uma continuidade, obviamente, com aspectos talvez um pouco mais acadêmicos, embora essa conversa não tenha sido nada assim muito introdutória, básica, mas eu acho que inevitável no caso do hoje, né? Então, eu agradeço muito, né? E espero que as pessoas consigam nos entender ou nos ouvir e tentar continuar com a leitura e o conhecimento sobre o Kenzaburo. Rodrigo? Bem, além disso tudo que a professora Neide mencionou, né, porque é uma obra imensa, né, o Oe, para mim, uma das coisas que me interessou a querer pesquisar um pouco a sua obra, não só como leitor, mas como pesquisador, foi justamente que ele viveu um período muito longo e sempre escreveu sobre esse período também, enquanto ele estava vivendo, né. Então, desde os protestos contra a base americanas no fim dos anos 50, passando pela questão de Hiroshima, pela devolução de Okinawa, a situação nuclear, obviamente a questão do prêmio Nobel, né, e, o trabalho do escritor nesse período todo, né, então praticamente eu diria que eu acho que o último trabalho dele nesse sentido como ativista foi a questão de Fukushima, né, que já vai fazer uns quase 15 anos, né, 14 anos, e ele meio que parou de escrever um pouco depois disso, né, então o último romance dele saiu, acho que também em 2012, por ali, 2013 talvez, e em 2015 ele tem uma conversa com um outro escritor, o Furui Yoshikichi Furui, sobre o Natsume Soseki. E depois disso, eu acho que ele praticamente não publicou nada de novo, que eu saiba. Talvez alguma coisa em jornal, alguma coisa menor, mas no fim da vida, né, ele, no começo da década de 2010, ele estava mais comentando essa questão de Fukushima e meio que relembrando outras figuras, né? Então, por exemplo, no que a professora falou do livro de definições, né? Então, ele, na continuidade disso, ele continuou escrevendo alguns ensaios, mas de 2015 para cá, ele praticamente não publicou mais nada. Então, para mim, justamente por ele ter escrito, ele viveu quase todo o período Showa, né? Então, ele nasceu em 35, foi 10 anos, alguns 10 anos depois do começo do período Showa. Depois, ele viveu o período Heisei inteiro, escreveu sobre também, ainda escrevendo durante Heisei, e acabou falecendo agora, que é a Era Reiwa, né? Mas ele já não estava escrevendo na Era Reiwa. E um outro ponto que me interessou muito, assim, sobre a figura dele, é que ele foi sempre uma figura muito... ele teve amizades muito importantes na vida dele, e acho que isso ele é uma boa porta de entrada para ler outras coisas de outras áreas também, né? Então, eu queria mencionar alguns, por exemplo, ele foi amigo do Edward Said, né, no fim da vida. Então, o Said faleceu, acho que em 2003, né, e os dois tiveram uma certa troca de informações, de conversas, né, entre eles. Então, principalmente depois do Nobel, né, em 94, o Oe fez muitas amizades com pessoas como a Susan Sontag, ou Noam Chomsky, ou o escritor alemão Günter Grass, que também ganhou o prêmio Nobel alguns anos depois, né, acho que em 2000, não lembro agora quando foi. Mas ele teve muito contato com muita gente importante nesse nível internacional, mas também no próprio Japão, né. Então, o cunhado dele era o diretor de cinema Juzo Itami, né, que ele era conhecido mais como ator, mas no fim da vida virou diretor de cinema. Então, o Kazuo Watanabe, que foi o professor dele de francês, é um grande tradutor da literatura francesa também, introdutor do Renascimento francês no Japão. Ele foi amigo durante muitas décadas do compositor Toru Takemitsu também. Então, tem diálogos entre os dois, né, o Toru Takemitsu e o Kenzaburo Oe. No começo dos anos 2000 tem esse livro aqui, que são conversas com o maestro Seiji Ozawa, que acabou falecendo no ano passado também, né? E, enfim, se eu fosse ficar listando todas as pessoas com quem ele interagiu, dava para fazer uma lista enorme, e dá curiosidade, porque ele foi sempre respeitoso com essas pessoas, né? Em todas essas conversas, com o Seiji Ozawa ou com o Yoshiki Furui, ele é sempre muito interessado na figura com quem ele está interagindo e nas obras da pessoa com quem ele está interagindo, então ele sempre pergunta muitas coisas importantes. E, enfim, acho que conforme a gente vai entrando mais na obra dele, especialmente nesses ensaios, nessas palestras, a gente vai descobrindo muita coisa sobre o Japão, sobre figuras importantes do Japão e do mundo que ele estava lendo na época, né? Com que ele interagiu na época. Acho que isso é um motivo que, eu não sei, vale bastante a pena tentar ir mais a fundo na obra dele, para não só nos contos e romances já traduzidos, mas o que der para ter nas mãos. Acho que é sempre
uma espécie de uma joia escondida ali. Tem sempre alguma coisa interessante para se pensar mais sobre esse Japão que ele viveu e que ainda está ligado com hoje, né? Acho que seria mais ou menos isso. Obrigado, É, Rodrigo. eu acho, para mim foi muito interessante ter esse primeiro contato do Oe com os seus contos iniciais e perceber toda essa gama de obras que ele produziu por tanto tempo e notar essa mudança, essa transição com o que ele estava vivendo também, notar pequenos aspectos autobiográficos, sei lá, a persona dele, nos seus livros, eu acho muito interessante e eu quero continuar seguindo essa ordem cronológica de contos e romances dele, justamente porque ele tem um estilo muito interessante de escrita em como ele trata, né, como ele apresenta as suas narrativas, que eu já percebi já nos seus contos iniciais, né, tratando desses assuntos sérios e muito impactantes, assim. Então, e aí eu concordo bastante com o que a Neide e o Rodrigo disseram é, sobre essa raiz, sobre essas referências de pessoas famosas e importantes também que ligam à imagem do Oi, que ele fez amizade ou teve diversas influências, né? Obrigado, Ju. Bem, então acho que com isso nós encerramos o encontro de hoje. Eu agradeço a todos vocês, ao Rodrigo, Neide, Ju, por terem comparecido aqui hoje e ter trazido tantas informações importantes a respeito de Kenzaburo Oe, que possam então trazer e fomentar mais o estudo, mais a leitura a respeito desse autor tão importante. Eu também agradeço ao Bunkyo por estar residindo esse encontro.